Fala galera, Chave do Enem no ar. Viu? Você já percebeu as mudanças, né? Mas eu estou aqui para reforçar para que você não se perca no nosso novo modelo. Semana passada nós tivemos aula de linguagens, língua portuguesa, literatura, língua inglesa. Depois da aula, abriu o simulado e fechou agora, 7 da noite, fechou o simulado. A partir de agora, então, começamos a segunda aula de conteúdos do Chave do Enem. Teremos hoje, logo depois da minha fala, matemática. Depois da vinheta vem matemática. Mas depois que acabar a nossa aula de matemática, você não sai daí, porque nós teremos ainda a correção do simulado da semana passada. Então nós teremos a partir de agora matemática, depois que acabar a matemática, roda a vinheta, entra ali um videozinho e começamos a correção de língua portuguesa, língua inglesa e literatura. Tá ligado? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pega a pipoca, pega a água, pega o papel, senta aí, porque matemática está no ar. E depois da matemática, correção de simulados de linguagem, hein? Até mais! Fala pessoal, tudo bem com você? Professor Rubens aqui para mais um ano de Chave do Enem, e esse ano a gente vai trazer um formato diferenciado, mas sem perder a nossa essência, a nossa qualidade. E nós vamos começar hoje já estudando da melhor forma possível. Você que chegou, seja muito bem-vindo, prepara suas coisas, prepara a tua mochila, prepara o ambiente para esse lugar agora, que esse é o momento da gente aprender e desenvolver algumas habilidades muito especiais para você. Preparado? O que nós temos para hoje? Para a nossa aula de hoje, nós temos potenciação e radiciação e matemática financeira. Na parte de potenciação, nós vamos explorar a região, toda a parte ali de potências, de bases diferenciadas, as propriedades dessas potências. Na parte de radiciação, nós vamos trabalhar propriedades de radiciação e toda a parte de expressão, toda a simplificação que envolve ali potenciação e radiciação. Em matemática financeira, nós vamos focar em juros simples e nos juros compostos, e, sobretudo, a diferenciação deles, que muitas vezes alguns alunos têm dificuldade de diferenciar, principalmente uma questão. Ok? Preparado? Aperta os cintos e vamos nessa para a nossa primeira aula de matemática. E nós vamos começar com potenciação. Eu quero que você agora reviva um pouco o que você já estudou na sua base, ok? Professor, não lembro de nada. Fica tranquilo, que agora a gente vai relembrar para você. O que é uma potenciação? Nada mais é do que uma operação matemática onde você utiliza de repetição do expoente pela quantidade de vezes que nós temos aqui na base. Então, eu tenho uma base que ela vai se repetir uma quantidade de vezes e o número está no expoente. E a gente já começa com esse exemplo aqui. 3 é o número maior, ele é chamado de base. O 5, que é o menor, que está na parte superior, ele é chamado de expoente. Ele nos diz que o 3, que é a base, irá se repetir 5 vezes. E qual é a qual é a operação, já dei spoiler, mas qual é a operação entre essas bases quando se repete 5 vezes? A multiplicação. Então nós vamos ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, repete 5 vezes e multiplica. O resultado dessa operação é a multiplicação desses termos. Então vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o 4 elevado a 2, por exemplo. Você vai pegar 4 vezes 4, 16. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 8. 8 vezes 2, nós vamos ficar com 16. Tudo bem até aí? Deu para lembrar? Pegou a ideia? Tranquilo? Então vamos agora expandir um pouco mais esse conceito. Nós vamos aprender agora algumas propriedades que são muito úteis e que você vai utilizar na resolução de problemas. Ok? Vamos lá. Eu peguei essa imagem e essa imagem já define bem para nós as propriedades que nós temos e também alguns exemplos sobre cada uma dessas propriedades. Beleza? A primeira propriedade que eu quero trabalhar com você é multiplicação de potência de mesma base. Preste atenção aqui para você não errar essa, hein? Se você tiver 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 7,
você não vai somar isso, ok? Você vai conservar a base 3 e somar os expoentes. Então, presta atenção. Se eu tenho uma multiplicação de potências cujas bases são iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Por exemplo, aqui no número 1, no item 1, a gente tem A elevado a m vezes A elevado a n, isso sendo igual a A elevado a n mais n. Exemplo, professor. Nós temos aqui o 2 elevado a 3 vezes o 2 elevado a 2. O que a gente faz? Conserva a base 2, soma os expoentes, 3 mais 2, 5. E a resolução dessa expressão, que é 2 vezes 2, 5 vezes, vai nos dar o valor exato desse nosso problema de multiplicação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a nossa segunda propriedade, que é extremamente importante. É muito legal que você já aprenda e pratique essas propriedades, porque sempre cai em vestibulares alguma outra coisa que envolve uma resolução, uma simplificação dessas propriedades. Então vamos usar aqui agora a divisão de potências de bases iguais. Exemplo, A elevado a m dividido por A elevado a n. O que a gente faz, professor? Conserva a base, subtrai os expoentes. Professor, se as bases forem diferentes, o que eu devo fazer? Posso aplicar essa propriedade? Negativo, querido jovem. Por que negativo? Porque a propriedade diz que as bases precisam ser iguais. Então, como é que a gente resolve quando as bases foram distintas? Você vai resolver primeiro a primeira propriedade, a primeira potência, vai resolver a segunda potência e aí sim realizar a divisão. Ok? Beleza? Vamos para o exemplo da propriedade da divisão. 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2. O que é que eu devo fazer, professor? Conserva a base 3 e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. E aí você resolve, 3 elevado a 2 é 9. 3 vezes 3. A nossa terceira propriedade ela é muito útil também. E ela já caiu algumas vezes no vestibular, sobretudo no Enem. Quando eu tenho um A elevado a m elevado a n. O que é isso, professor? Traduz aí para mim. Eu tenho uma potência que está elevada a uma outra potência. É a potência de potência. Ok? Tá mais claro para ti? Então, como é que fica isso? Eu vou colocar conservar a base A e multiplicar esses expoentes. Se eu tenho A elevado a m elevado a n, conservo a base A e multiplico A vezes n. Exemplo, eu tenho 2 elevado a 3 e tudo isso está elevado a 2. O que é que eu devo fazer, professor? Conservar a base 2, multiplicar 3 vezes 2, 6, e obtenho o meu resultado. Nossa quarta propriedade, nós temos uma multiplicação e esse produto ele está elevado a uma potência m qualquer. O que é que eu posso fazer? Eu tenho multiplicações de números distintos, isso é interessante você saber. Presta atenção que aqui na nossa propriedade eu tenho A vezes B elevado a M. Observe que A e B não são iguais, porque se forem iguais, nós vamos recair na terceira propriedade, de potência de potência. Então tome cuidado para que você não confunda essas duas propriedades, a 3 e a 4. A 4 serve apenas quando você tem um produto de dois números distintos. O que nós podemos fazer, professor? Você vai agora distribuir essa potência m para os dois caras. Então, A elevado a m vezes B elevado a m. E aí, como eu falei no início, você vai resolver separadamente cada potência. Um exemplo clássico disso é quando nós pegamos o 2 vezes 4 elevado a 2. Você pode distribuir isso aqui. Então, você vai ficar com 2 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Vai resolver separadamente cada uma delas e vai obter um único valor. Professor, eu posso fazer a multiplicação e depois elevar o resultado pela potência? Também pode. Entretanto, eu quero lembrar você que quando você multiplica um número pelo outro, geralmente dá um valor maior. Ou seja, pode ser que você acabe dificultando a questão, que pode ser mais fácil de resolver distribuindo. Então, você vai precisar olhar a alternativa, olhar a pergunta e verificar qual é a melhor estratégia a se tomar nesse caso. Ok? Quinta pergunta, quinta propriedade. Eu tenho A dividido por B, tudo isso elevado a M. E agora, o que é isso, professor? Eu tenho uma divisão
de dois números distintos e esses números estão elevados a uma mesma potência. Você pode, assim como na multiplicação, distribuir a potência para o primeiro termo e para o segundo termo. Exemplo, aqui nós temos o 3 sétimos elevado a 2. Você vai colocar 3 elevado a 2 dividido por 7 elevado a 2. Vai resolver cada uma e fazer a sua divisão. Perfeito? A nossa sexta é a mais simples, porém, a que muito aluno se esquece. Você que está aqui com chave do Enem, não vai esquecer mais. Anota aí. Pega um post-it, anota no teu caderno, gruda na parede da tua sala para não esquecer e não confundir. Qualquer número elevado a zero é 1. Cuidado! Se eu tenho a elevado a zero, isso não é zero, isso é 1. É uma propriedade por definição. Então, por definição, a gente entende que a elevado a zero é 1. Exemplo, professor. 1 bilhão elevado a zero. Quanto é? 1. Maravilha, você que digitou aí 1, acertou. Quanto é 100 bilhões elevado a zero? 1. Então, por definição, os números elevados a zeros são iguais a 1. E, obviamente, o mais simples de todos, se eu tenho um valor e ele está elevado a uma potência de 1, é o próprio valor. Então, 5 elevado a 1 é 5. E a gente pode usar esse método, essa forma, essa propriedade, para ajustar na hora de simplificar. Então, por exemplo, se eu quiser escrever o número 2 como sendo uma potência de algum valor, eu posso escrever como sendo 2 elevado a 1. Isso para qualquer tipo de número real. Ok? Nossa oitava propriedade é uma propriedade também bastante interessante, porque ela vai trabalhar conosco quando a gente trabalhar com notação científica. Então, observe, se eu tenho uma potência cujo expoente é negativo, isso é a mesma coisa que você escrever 1 sobre o valor da base, elevado à potência. Vejamos o exemplo aqui. 2 elevado a menos 2. Como é que vai ficar isso aqui? Você vai colocar 1 sobre 2, que é a base, e toda essa fração é elevado ao expoente que estava negativo, agora positivo. Atenta-se aqui, ó. Presta atenção. Foca aqui comigo. Você vai atentar-se a esse detalhe. O expoente que estava negativo vai virar positivo. E você vai inverter o valor desse 2. Se era 2, eu vou pegar o inverso de 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Cuidado, tem pessoas que acham que o inverso de 2 é menos 2. Não é. Menos 2 é o oposto. O inverso é 1 sobre 2. Perfeito? A nona propriedade, eu tenho agora uma fração no expoente. O que é que eu faço, professor? É bem simples. Eu tenho m dividido por n lá no expoente. O que é que eu faço? O m entra dentro da raiz como potência. E esse n que está embaixo, ele vai virar o radical. Beleza? Exemplo prático disso, 3 elevado a 1 meio. Como é que fica isso? O 2 que estava embaixo vai para o radical, o 1 que estava em cima vira potência lá no 3. Então, 3 elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Um exemplo bem simples. Quanto é 4 elevado a 1 meio? Diz aí, chat. Manda para mim. Quanto é 4 elevado a 1 meio? Vou dar 3 segundos. 1, 2, 3. Chuva de resposta aí. Deixa eu ver. Ah, muito bem. Tem gente que acertou, teve gente que não respondeu nada ainda. Alguns já acertaram, outros erraram. Mas fica tranquilo. Se eu pego 4 eleva ao meio, é a mesma coisa que fazer a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Beleza, meus amigos, beleza, meus alunos. Potenciação está dada para vocês, mastigada para vocês, com exemplos bem práticos, para a gente poder avançar nessa parte. Vamos lá para a nossa radiciação. O que é isso, professor? De onde vem isso? Assim como a potência, a radiciação é o processo inverso da potenciação. Na potenciação, a gente encontrava valores elevando uma base a um determinado expoente. Na radiciação, a gente vai pensar qual número elevado a uma quantidade que está lá no índice que vai me dar quem está dentro do radicando. Eu peguei essa nossa imagem que ela diz bem para nós o que significa isso. Ó, eu tenho lá no índice, a partezinha que está em cima, fora da casinha, como alguns falam, o índice é 3. Isso me indica que vai ser uma raiz cúbica. Quando não estiver indicando qual é o número que está no índice, sempre será 2, ou seja, raiz quadrada. Perfeito? A depender do valor. Se for 4, raiz quarta. 5, raiz quíntupla. E aí vai sucessivamente, tá? O valor de dentro é chamado de radicando e a solução dessa operação é chamado de
raiz. Então pensa comigo o seguinte, eu falei para vocês no exemplo anterior que 4 elevado ao meio é igual a raiz quadrada de 4. Então raiz quadrada de 4 é 2. 2 é o valor que nós chamamos de raiz. Toda solução é chamada de raiz. A pergunta que eu vos faço é: por que raiz cúbica de 27 é 3? E é isso que eu quero que você pense comigo. Quando a gente trabalha com raciação, a gente pensa no valor que multiplicado. Nesse caso, 3 vezes, repetido 3 vezes, me dá 27. Então vamos pensar. Qual número que multiplicado por ele mesmo, repetindo 3 vezes, dá 27? Só pode ser o 3, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27 é o valor que está lá no radicando. Outro exemplo. Por que a raiz quadrada de 16 é 4? Por que será? Diz aí para mim, digita para mim. Por que a raiz quadrada de 16 é 4? Muito bem. Você que diz que porque 4 vezes 4 é igual a 16. E 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Beleza? Conseguiram perceber a relação que há entre radiciação e potenciação? Ambas é uma operação inversa da outra. Assim como na potenciação, a gente também tem algumas propriedades. Então vamos lá listar algumas delas para que você já fique por dentro dessas nossas propriedades. A primeira delas é, se eu tenho um número, tendo ele qualquer índice, e dentro dele eu tenho uma potência, eu posso multiplicar por um valor qualquer o índice e a potência de dentro, que ainda assim o valor será igual. Um exemplo nosso aqui, 8 elevado a 5, 8, raiz oitava de 5 elevado a 4. Como é que a gente resolve isso? Para facilitar a nossa vida, você simplesmente pode fazer o seguinte, você vai multiplicar por um valor. Então, 8 vezes 4, 8 dividido por 4, 2, e 4 dividido por 4, 2. Isso serve para multiplicação e também para divisão, tá? Você pode multiplicar tanto o índice como a potência dentro do radicando, que também vai dar certo. Ou você pode dividir. Nesse caso, ele dividiu. Ele fez 8 dividido por 4, 2. Então, agora saiu de raiz oitava para raiz quadrada. E fez 4 dividido por 4, 1. E conseguiu resolver rapidamente. Esse é um macete muito bom, uma propriedade muito boa, porque às vezes nós temos cálculos gigantes de raízes décimas, raízes nonas, e aí o aluno fica desesperado. O que é que eu vou fazer para resolver essa questão? Vai demorar muito tempo. Não vai. Se você sabe aplicar a técnica, se você sabe aplicar o método correto, você resolve rapidinho. E esse é o método para você aplicar e diminuir questões muito grandes. Você vai dividir tanto o índice como o expoente dentro da raiz. Beleza? Fechou? Propriedade 2. Se eu tenho uma multiplicação dentro de um índice qualquer, eu posso separar essa multiplicação em dois índices, ok? Em duas raízes. Exemplo, 2 raiz quadrada de 2 vezes 4, que seria a mesma coisa que 8. Raiz quadrada de 8, quem é? Você separa em uma multiplicação, 2 vezes 4, e separa essas duas raízes agora como sendo duas raízes quadradas. Então é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4. Agora eu tenho uma raiz dentro de uma outra raiz, cujos índices eles são diferentes. O que é que eu posso fazer? Multiplicar os dois índices, ok? Então, nesse caso, você vai ter a raiz do produto cujo índice é o produto de m por n. Exemplo, raiz cúbica da raiz quarta de 3. Como é que a gente resolve isso, professor? Você vai pegar os dois índices, vai multiplicar e vai fazer agora a nova raiz. 3 vezes 4, 12, vai ser a raiz cujo índice é 12, de 3. Tá? De maneira igual, nós temos aí para quando é uma divisão, muito similar quando é multiplicação, você também vai dividir. Outro detalhe bastante importante é a racionalização, que ela é usada bastante quando a gente resolve problemas cuja raiz não é muito conhecida. Por exemplo, eu fiz uma resolução do problema e lá na resolução me deu 1 sobre raiz de 2. Preste atenção aqui porque cai muito em vestibular isso. Você obtém uma resposta, mas lá nas alternativas é outra resposta. E aí, professor, o que aconteceu? Errei? Talvez não. Talvez você não racionalizou e não chegou na alternativa correta. A racionalização serve para que você obtenha o mesmo valor, só que de uma outra roupagem. Deu para pegar?
É a mesma blusa, só que de cor diferente. Sacou? Então, como é que a gente faz isso? 1 sobre raiz de 2, eu vou multiplicar por 1. Tá, como é que eu multiplico por 1? A minha raiz de baixo é a raiz de 2. Então, eu vou pensar em um número cuja tem raiz de 2, que quando eu dividir por ele mesmo vai me dar 1. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 me fornece 1. Eu vou multiplicar toda a minha fração que eu encontrei por 1. E esse 1 eu vou transformar em raiz de 2 sobre raiz de 2. Multiplica aí e você consegue achar 1 vezes do raiz de 2 de cima, próprio raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Só sobra 2, porque as raízes se anulam e fica apenas o valor que está dentro dela. Beleza? Então, talvez nas suas alternativas não tenha lá 1 sobre raiz de 2. Talvez tenha raiz de 2 sobre 2, que é igual a 1 sobre raiz de 2. É só uma nova forma de você enxergar esse número. Tá bom? Beleza? Anota aí essa parte que com certeza vai ajudar a salvar muita gente aí. Beleza, amigos? Vamos agora para um pouco de matemática financeira. É um assunto bem tranquilo, bem legal, não é muito dificultoso. A única parte que talvez pega nos alunos é justamente quando chega na parte da taxa e quando chega nos juros compostos. Então a gente vai focar nesses 2 pontos aqui para que a gente possa compreender melhor. Juro simples, não tem segredo. O que é um juro? Juro, ele pode ser algo benéfico ou pode ser algo ruim. Quando você pega dinheiro emprestado, ele não é tão legal, porque ele vai te render uma cobrança a mais, ele é um valor adicional. Isso é muito importante. Encare juro como valor adicional, seja para bom, seja para ruim. Você fez um investimento, esse valor adicional ele vai agregar no seu montante. O que é montante, professor? Que não está aí na tela. Montante é a soma de o capital que você tinha antes, mais quanto te rendeu de juro. Ok? Isso é montante. Montante é capital mais juro. E o que é juro, professor? Juro nada mais é, quando for na forma de juros simples, ele vai ser capital vezes taxa vezes o tempo. Ele é o produto do capital pela taxa pelo tempo. Detalhe, a taxa sempre será escrita em percentual, ok? A taxa ela é um percentual, ela é uma porcentagem. Por ser uma porcentagem, ela é uma divisão por 100. Nunca esqueça disso. Toda porcentagem é uma divisão por 100. Daí vem o nome por cento. Por 100. Ok? Beleza? E aí, algumas pessoas elas reformulam essa fórmula do juros simples. Porque se a minha taxa está em porcentagem, eu não posso escrever lá, por exemplo, 2 vezes 15% vezes 3. Eu preciso transformar esse 15% em um valor decimal, que seria 15 dividido por 100, 0,15. Você pode fazer isso antes e multiplicar tudo, ou você pode fazer como está no exemplo aí embaixo, em vermelho. Os juros pode ser capital vezes a taxa, seria 15, vezes o tempo, dividido tudo isso por 100. Então você tem duas opções. A primeira delas é transformar 15% em decimal e fazer a conta sem o 100 embaixo. E a segunda opção é você fazer o valor da porcentagem e só dividir tudo por 100 já dentro da fórmula, tá bom? Você tem duas opções aí para resolver. O que é um juro simples? Esse juro simples nada mais é, como o próprio nome já diz, é um juro sobre aquele mês ali, sobre aquele ano. Ele não vai ter um juro sobre o outro juro. Exemplo, vamos supor que eu comprei alguma coisa que vai render um juro no mês 1. Ok, rendeu no mês 1. Se fosse composto, o que rendeu no mês 1 também geraria outro juro no mês 2, em cima daquele que já tinha gerado. Nesse caso, não. Nesse caso, é mês a mês, ou ano a ano. Ele não é um juro que rende sobre outro. Ok? Claro? Ficou claro para vocês? Então vamos lá. Forma do juro do montante, já expliquei para vocês. É juro mais capital. E os juros compostos ele vai vir um pouquinho diferente, porque ele é um juro sobre o juro. Então, no mês 1 rendeu um juro tal, no mês 2 vai render um juro sobre aquele primeiro. E aí que é legal você perceber que esse juro sobre juro, ele vai acumulando mais e mais. Então, o capital, o sistema de juros compostos, ele é um juro maior. Ele vai render sobre o outro, é sempre sobre o outro, ele vai agregando, somando sempre acima do outro. E o diferencial dele é que ele é um juro que corre muito rápido, ele cresce muito rápido. Se no juro simples ele cresce sempre a uma taxa igual, já que ele cresce mensalmente,
Nos juros compostos, ele cresce exponencialmente. O mês 1 é totalmente diferente em taxa de crescimento ao mês 3, por exemplo, porque ele vai crescer em cima do outro, em cima do mês 2, em cima do mês 3, em cima do mês 4. No juros simples, não. No juros simples, ele vai render um crescimento, vamos supor, de 10% ali, e sempre vai crescendo 10%, 10%. E esse valor, ele é linear, tá? Forma dos juros compostos. Como é que a gente encontra, professor? Esse M aí é o nosso montante, o C é o capital inicial, e você vai multiplicar esse capital inicial por 1, que vem do 100%, mais a taxa de juros, que vai render na sua aplicação financeira. Isso tudo é levado a um tempo que nós vamos chamar de N. Vou voltar aqui para vocês verem uma diferença. No juros simples, a gente vai chamar o tempo de T, o tempo de T. No juros compostos, a gente vai chamar de N. E cuidado para não se confundir, tá? Outro detalhe muito importante, nos juros compostos, você vai precisar transformar a taxa que está em percentual, em porcentagem, para valor decimal. E esse valor precisa ser somado com aquele 1 ali. Aquele 1 surgiu do nada, professor? Muito pelo contrário, aquele 1 representa o 100% que você tem inicialmente naquele mês, mais o quanto que acrescentou de juro no mês seguinte. Por isso que é o 100% mais o percentual que você vai acrescentar de juro. Ok? Vamos para um exemplo muito prático. Vamos supor que eu tenho um capital inicial de R$ 1.000. E ele vai render num sistema de juros de 5% ao mês. Presta atenção aqui, 5% ao mês. Isso tudo num total de uma aplicação de 12 meses. A pergunta que eu faço para você é: qual é o montante gerado por esses R$ 1.000 de aplicações? Como é que a gente encontra isso? Só aplicar na fórmula. Detalhe muito importante. Observe qual é a grandeza da taxa. Qual é a grandeza de tempo da taxa? Ela está ao mês. Qual é a grandeza de tempo do próprio tempo? Está em meses. Como a taxa está em mês e o tempo está em mês, nós vamos utilizar os mesmos valores sem transformação. Um detalhe muito importante: se a taxa estiver ao ano e o tempo estiver aplicação ao mês, você vai precisar ter que transformar ou o tempo em ano ou a taxa em mês. Como é que a gente faz isso? É só você lembrar. Um ano tem quantos meses? 12. Então você vai pegar esse valor da taxa e dividir por 12, multiplicar por 12. E o tempo agora eu quero transformar em meses, é só você dividir por 30 ali e vai achar facilmente se for em dias, tá? Fazendo nossas contas aqui, como a taxa é igual para ambas, a grandeza de tempo é igual, é mês, então você vai aplicar 1.000 vezes 1, que é o 100%, mais 0,5, e presta atenção aqui, por que é 0,5 mesmo? Porque a taxa é 5%, ela é percentual, o valor que tem que estar lá é decimal, cuidado com isso. 0,05. Vou somar 1 mais 0,5 elevado a 12, vou encontrar esse valor de R$ 1.795,86. Pergunta para você, esse é o valor do montante, mas quanto foi de juro então? E agora? Se o meu montante foi de R$ 1.795,86 e o meu capital inicial foi 1.000, quanto foi de juro? R$ 795,86. Beleza? Fechado? Maravilha! Esse é o gráfico que eu quero finalizar a nossa aula. Ele é um gráfico que apresenta de maneira simples qual é a diferença do juros simples e qual é a diferença para os juros compostos. Observe comigo a linha, a reta em preto. A linha que está em preta, né? A linha preta. Ali nós temos uma capitalização a sistema de juros simples. Observe que esse crescimento ele é linear. Ele vai crescendo por meio de uma linha, justamente porque ele é proporcional. Então, por mais que ele cresça, ele sempre vai crescer uma taxa constante, de variação constante. Ela não tem uma variação muito grande. Então, se você pegar o mês 1 ao mês 5 e depois pegar o mês 5 ao mês 10, você vai ver que é proporcional a uma taxa constante. É um crescimento meio que constante. Se você pega agora a linha tracejada em vermelha, ali nós temos um sistema de capitalização a juros compostos, que é o famoso juros compostos, né? Se você observar e pegar o mês 1 ao mês 4, é totalmente diferente em questão de curva
de você pegar o mês 4 ao mês 8. Observe que a curva ela é muito mais assítua, ela é muito mais rápida, ela cresce muito mais. E é interessante você notar o seguinte, observe que no juros simples, esse crescimento está aqui. Às vezes, você começa bem no juros simples, mas quando você vai para os juros compostos, mesmo começando ruim, ele cresce exponencialmente. Então, vai chegar em um determinado valor que ele vai crescer ó, muito rápido. É isso que quero que você foque na cabeça. Juros compostos, crescimento rápido. Juros sobre juros. Juros simples é um crescimento linear, a uma taxa constante de variação. Beleza? Amigos, por hoje é só. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos. Esse é só o começo de muita coisa que vai vir pela frente. Fica conosco, se prepara, estuda, resolve os exercícios e na próxima semana nós vamos ver como você saiu bem ou não na nossa resolução de exercícios. Deus abençoe, é isso e tchau! E aí, galerinha, gostaram da live? Gostaram da matemática? Pegaram tudo? Não deu tempo? Salva no seu playlist. Aliás, se inscreveu aqui, já ativou o sininho? Você pode voltar depois e rever. Lembrando que isso é uma revisão da sua apostila, do seu material, que serve para a prova do Enem, vestibulares e também a sua prova, talvez na escola, para te ajudar. Beleza, então? Mas não vai embora, porque agora estamos na segunda parte da live. É bem rápido, cerca ali de 10, 12 minutos, correção da lista de exercícios de linguagens que você fez durante a semana que passou. Então, depois da vinheta, nós teremos língua portuguesa, teremos língua inglesa e teremos também literatura. E não se esqueça, hein? Acabando a live de hoje, depois da correção, tem mais uns 12 minutinhos ali pela frente, já acaba a live, nós teremos a liberação da lista de matemática com a aula que você teve hoje. Pegou a ideia, então? Nos vemos na próxima semana. Não sai daí, correção de linguagens no ar para vocês. Fala, galerinha! E aí? Responderam as nossas questões? Então, agora vamos para a resolução delas, ok? Na primeira questão, a gente tem a análise de uma charge. Essa charge utiliza a linguagem verbal e não verbal na construção de uma o quê? Gente, dada essa questão, né? Só podia ser crítica social. Não precisa nem ler o resto. Lembra que quando a gente viu lá naquela aula, charge tem como função ironizar ou criticar. Não tem como função narrar, descrever. Crônica reflexiva, aí você mudou até de gênero. Aí está totalmente errada essa alternativa. E muito menos uma caricatura. Então, só poderia mesmo ser a letra B. Então, presta atenção, é importante você reconhecer os gêneros, que numa questão como essa, ó, rapidinho você resolve, ok? Já na questão 2, nós temos aqui essa tirinha, lembrem-se lá do contexto de uma tira, né? Suas características.
Mas aqui é para a gente analisar uma coisa específica, ó. Essa frase, quando caminhamos no bosque, precisamos estar preparados para emergências. Como que você classificaria esse sujeito? Eu espero que você tenha respondido letra D, sujeito oculto. Olha lá, quando caminhamos no bosque, precisamos estar preparados para emergências. Apareceu escrito aí, nós, quando nós caminhamos no bosque, nós precisamos? Não. Então, quando não aparece o sujeito escrito, só existem duas opções, ou ele é oculto, ou ele é indeterminado. Mas o verbo está na primeira pessoa, então isso significa que o sujeito é oculto, ok? Simples assim, não tem como ser composto, nem simples, porque para ser composto simples tinha que estar escrito, o sujeito tinha que estar ali na frase, e muito menos inexistente, que daí são casos específicos que também a gente já estudou. Já na questão 3, a gente tem também a mesma tira, só que agora a gente vai analisar uma outra coisa, ó. Na oração há um chamado especial, o verbo haver é impessoal. Ó, ele está te dando uma dica, né? O que é um verbo impessoal? Ah, quando eu tenho um verbo haver, no sentido de existir, quando eu uso o verbo fazer, no sentido de tempo, quando a gente usa verbos que são fenômenos da natureza. Ó, já te dei a resposta, né? Então, qual é nessas frases que também tem ali um sujeito inexistente? Só podia ser a letra C, gente, ó. Chovia é verbo? É. Esse verbo é um fenômeno da natureza? É. Então, ali não tem sujeito essa oração, tá? Não tem como ser a letra A. Pediram que fizessem, tá? Não apareceu o sujeito ali, mas a gente tem aqueles outros tipos de sujeito, né? Quem pediram? Eles pediram que fizessem, que eles fizessem, né? Tem sujeito, só não apareceu. O cachorro e os gatos, a gente tem dois núcleos aí, cachorros, gatos, sujeito composto, né? A professora fez uma excelente revisão. Quem que é o sujeito do verbo fazer ali? Professora, né? E depois tá ali o eles. O verbo é chamaram, tá? Então, de novo, coloca aí esse mantra aí na sua cabeça, ó. Verbo fazer no sentido de tempo, verbo haver no sentido de existir. Verbos que são fenômenos da natureza, são só nessas situações que vão ocorrer o sujeito inexistente, ok? E a última questão, a gente tem aquele texto, e você vai reparar que entre aquelas últimas orações ali, ó, não se cale, silêncio mata, falar não, nós temos uma relação ali de, ó, não se cale, é como se eu dissesse assim, ó, por que silêncio mata? Então, uma relação de explicação. Por que eu não devo me calar? Porque silêncio mata, né? Já falar não, qual que é a relação entre essas duas orações? De oposição. Então, dentre essas situações, quando que vai aparecer aí essas questões ali, ó? A alternativa C, não se cale, pois é uma conjunção explicativa, silêncio mata, mas uma conjunção de oposição, falar não, ok? As outras situações todas, eu posso ter uma parte correta, a outra não, tá? E aí, não tem como você considerar essa questão correta, ok? Um abraço para todos e até mais. Hey guys, welcome back! E agora nós vamos para a resolução dos simulados. Let's go! Então, você seguiu as dicas da teacher sobre o present perfect, sobre os adverbs e os gêneros textuais? Fez ali o passo a passo da leitura? Então, bora lá! Temos aqui o nosso primeiro texto, goal. Um texto informativo, e ali tendo como público-alvo crianças órfãos em situações de vulnerabilidade, a organização não governamental tem atuado no Zimbábue para quê? Então, quando eu digo que C, contribuir para a redução da fome, eu tenho ali a minha gramática, goal has worked. Present perfect. E ali, então, eu tenho essas palavras destacadas que me levaram à conclusão da resposta. Mas vocês viram a importância da gramática?
Ela estava ali no texto, né? Inserida no texto. Tivemos ainda a questão número 2 do Enem, Monks Embrace Web to Reach Recruits. Temos um texto informativo jornalístico do New York Times. Então, vocês viram ali a fonte, texto informativo. Provavelmente vocês levaram um pouquinho mais de tempo para ler. E aí eu destaco The Benedict monks at the Portsmouth Bay in Portsmouth have a problem. E aí ele fala qual é o problema, porque a gente vê que a internet costuma ser um veículo de comunicação associado às camadas mais jovens da população. E ele explica quais são as dificuldades ali, né, que levou os religiosos a fazerem uma campanha publicitária. E se você respondeu a letra A, foi a busca por novos interessados pela vida religiosa do monge, você acertou. Então, esse texto também nós tivemos ali muito, né, do present perfect, porque ele estava falando de algo que aconteceu no passado. E agora, encerrando, temos também o gênero textual cartoon, a tirinha, e aqui um texto metalinguístico, considerando-se o uso difundido do inglês na atualidade, nós temos ali, ó, o English e o Globish, nossa, que nome difícil, Globish, né? Que é o inglês global. E ali o texto destaca, então, a variação na forma de falar para atingir um propósito comunicativo. Um texto metalinguístico, e ali a gente também consegue identificar algumas situações gramaticais aprendidas. Alright, guys? So, I hope I've helped you and see you. Bye-bye. Olá, querido! Que bom que você está aqui para a correção dos nossos exercícios do simulado do Chave do Enem. Então, nós vamos fazer a correção do capítulo 1, certo? Baseado, né, nos conteúdos do capítulo 1. Então, nós temos aqui a primeira questão, que diz assim. Vamos para o... Ô, Tiago do céu, volta lá. Não consigo ler, que não mudou ali. Onde, professor? Tá aparecendo todas as barras de ferramenta aqui para mim, bem em cima do... Agora o filho da mãe sumiu, Thiago. Ai, que ótimo. Não tem problema. Senão eu não consigo ler o enunciado. O enunciado está bem embaixo de todas as barras das as ferramentas aqui. Então, de novo, professora, segundo ano, exercícios, capítulo 1, gravando em 3, 2, 1. Olá, meu querido, que bom que você está aqui para nós fazermos juntos a correção dos exercícios baseados no conteúdo do capítulo 1, aqui do simulado do Chave do Enem. Então, vamos para a nossa primeira questão. Diz assim: ao tematizar o casamento, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica evidenciada na... Então, nós temos aqui como resposta a letra D, interferência da riqueza sobre o amor. Olha lá, galerinha, nós temos aqui um fragmento da obra Senhora, do José de Alencar. Lembre-se que essa obra é um romance urbano que retrata justamente essa questão da riqueza, né, sobressaindo ao amor. Por quê? A Aurélia, ela compra um marido, né, que é o Fernando, como a gente pode ver aqui, ó, o senhor estava no mercado, comprei-o, custou-me 100 contos de réis, tá? Indispensável às mulheres honestas, foi barato, não se fez valer, tá dizendo que ele não valia nada. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento, ou seja, esse momento para humilhar realmente, né, esse homem que ela comprou como esposo, tá? E olha, leia a obra para você entender por que ela o comprou, ok? É uma questão do Enem, caiu no Enem do ano passado, viu, gente? Questão fresquinha aí. Aí nós temos a segunda questão, que diz assim: nos romances Senhora e Lucila, José de Alencar dá um passo em relação à crítica dos valores da sociedade burguesa, na medida em que coloca como protagonista personagens que se deixam corromper por dinheiro. Entretanto, essa crítica se dilui e ele se reafirma como escritor romântico nessas obras. Por quê? Por que ele se reafirma como escritor romântico nessas obras? Porque o José de Alencar
permite aos protagonistas recuperarem sua dignidade pela força do amor. Queridos, lembre-se que no romantismo o amor, ele é redentor. Então aquele personagem que sempre fez coisas ruins, ele acaba o quê? Pelo amor sendo transformado, tá? Se redimindo das coisas erradas. Beleza? Espero que você tenha acertado, hein? Questão tranquila, tranquila. E aí nós vamos para a nossa última questão de hoje. Na segunda metade do século XIX, surgiu um romance considerado de transição entre o romantismo e o realismo. Tal obra documenta com boas doses de humor os usos, os costumes e a linguagem popular do Rio de Janeiro da época do reinado de Dom João VI. Trata-se de qual obra? Eu espero que você tenha marcado Memórias de um Sargento de Milícias, porque essa obra, queridos, embora ela faça parte do romantismo, ela vai ser, assim, o pontapé para o início do realismo. Beleza? Olha, questões tranquilas, fáceis, espero que você tenha acertado todas. Um abraço e até mais!